Boa noite para todos vocês. Boa noite. É assim com muito prazer mesmo, com o coração repleto de alegria, que eu estou aqui hoje para poder pregar esta palavra. Essa palavra, antes de chegar aos ouvidos de vocês, ela teve que passar primeiro pelo meu. Então, eu espero que profundamente, não somente eu, mas que vocês também possam ser tocados por esta palavra, por aquilo que Deus colocou no meu coração, de todo o processo. Eu vou pedir que vocês prestem bastante atenção, porque vai ser um costurar para chegar até o final e entender aquilo que Deus quer para nós, não somente no dia de hoje, mas todos os dias das nossas vidas. Para quem não me conhece, a passagem que me foi passada pela Liane foi Romanos 5. Então já abre a sua Bíblia já em Romanos 5, já deixa preparado. E o tema da pregação de hoje é força do Espírito Santo em tempo de provação. Capítulo 5, Romanos 5. Para que o Espírito Santo possa não somente me iluminar, mas também que possa iluminar vocês, eu vou rezar uma oraçãozinha que eu sempre rezo antes de começar. Meu Senhor e meu Pai, envia o Teu Santo Espírito para que eu compreenda e acolha a Tua Santa Palavra, para que eu Te conheça e Te faça conhecer, Te ame e Te faça amar, Te sirva e Te faça servir, Te louve e Te faça louvar por todas as criaturas. Faze, ó Pai, que pela leitura da palavra os pecadores se convertam, os justos perseverem na graça. Capítulo 5. E todos consigamos a vida eterna. Amém. Então, para quem não me conhece, meu nome é Alessandra Ribeiro. Eu estou aqui na comunidade de Ubo desde 2013. O meu primeiro retiro com a RCC foi em 2015. Antes de 2015 eu não conhecia a Renovação Carismática Católica. Desde abril de 2022 eu sirvo na intercessão em retiros pela Missão Faz-me Santo, e logo em maio eu comecei a servir como coordenadora da intercessão. Em fevereiro de 2023 eu entrei para a Missão Faz-me Santo. Fiz ali um período de 1 ano de vocacional com eles. E entrei aqui para o grupo de oração no Cerco de Jericó de 2023. É sempre muito importante a gente conseguir entender, antes de eu já direto para poder passar, a gente entender o que aquela passagem quer dizer, o que aquela passagem disse para aquelas pessoas. Quando eu sei quem escreveu, eu consigo entender um pouco o raciocínio, então poder entender melhor a passagem. Tá? Os plebistas, os exegetas, assim dizendo, eles não têm dúvida quanto à autoria desta carta. Ela pertence a Paulo. Paulo ditou essa carta para Tércio, e isso tem a comprovação lá no capítulo 16, versículo 21, e lá vai falar que também tinha os seus companheiros. A carta do Romano foi uma das últimas cartas de Paulo a escrever. E a sua datação, ela tem ali por volta de 56 depois de Cristo, ela foi escrita em Corinto. Embora essa carta tenha sido escrita por último, logo ela ter sido escrita por último, ela entra logo após o livro dos Atos dos Apóstolos. Mas você vê que a Bíblia não tem uma cronologia assim certa de se seguir, Então, o que isso quer dizer? Por ela ser
o porquê que ela então entrou ali. Se eu for olhar lá no Antigo Testamento, nós temos aí 18 profetas. Temos 5 profetas, nós chamamos de profetas maiores, e depois aí temos os outros profetas menores. Os profetas maiores, por que é considerado como profetas maiores? Por causa do volume, da densidade do seu livro. Eu falo 5, mas Jeremias e Lamentações foi escrito, Lamentações foi escrito por Jeremias, então por isso que dá 5. E aí, com a carta dos apóstolos, do Paulo também foi feita a mesma coisa. Seguiu ali o que foi falado no Antigo Testamento, aonde pegou a densidade maior da carta, por ter mais capítulos, e colocou logo após o Ato dos Apóstolos. Essa carta de Paulo, ela não fala na totalidade dos seus pensamentos. Ficaram muitas coisas de fora desta carta, mas ela é muito rica, ela é importantíssima para se entender um pouco os pensamentos de Paulo, o que Paulo queria falar com os romanos, assim dizer. Ele não visitou os romanos como foi escrito, tá? Mas ele queria falar, ele queria preparar o terreno para ele. Gálatas e Romanos, ela tem ali a mesma semelhança, embora em Romanos esteja mais profundo o seu conteúdo. Aí agora vem aí uma das partes do coração, o porquê da carta de Romanos, né? Lá em Roma tinham gentios e tinham judeus. Então Paulo ele escreve essa carta aos romanos para apresentar um argumento de unificação dos judeus com os gentios. E aí, a gente olha então para esse mundo de hoje com tanta guerra. Como que a gente está fazendo para unificar? Paulo aqui, ele escreveu essa carta, com o objetivo de unificar todas essas pessoas. Aqueles que foram escolhidos, o povo escolhido de Deus, e os gentios. Aí se você olhar lá em Mateus 5, não precisa abrir não, pode ficar quietinho. Mateus 5, versículo 17, eu abro aqui a minha e leio. Não julgueis que vim abolir a lei ou os profetas. Não vim para abolir, mas sim para cumprir. Então, olha só, com a vinda de Jesus, o que Paulo quis dizer? Olha, não é só aquilo que Moisés escreveu. Agora tem um aperfeiçoamento. Jesus trouxe o quê? O aperfeiçoamento daquela lei. E aí, é através de Cristo que Paulo vem falar assim, é através de Cristo que nós, pecadores, nos tornamos justificados. É através dele, é através do sangue derramado lá naquela cruz, é que nós somos justificados. Por mais nada, é por este sangue, é pelo nosso Senhor Jesus Cristo que nós somos justificados. Então a carta de Romanos, como mencionei, ela abrange uma totalidade, não abrange a totalidade do pensamento de Paulo. Faltam alguns tópicos, como a ceia do Senhor, a ressurreição, a cristologia, que foram tratadas em outras cartas. Teria muito mais aqui para poder falar. Nossa, muito mais. Romanos está estruturado então como uma carta antiga. Quando a gente vai escrever uma carta, hoje a gente quase não se faz isso, né? Mas quando a gente vai escrever uma carta, a gente não faz uma saudação para a pessoa primeiro, né? Paulo, nas suas cartas, todas elas, ele faz isso, ele saúda aquela pessoa, eles falam, né? Dá graças a Deus por aquela comunidade, ele dá graças a Deus por tudo aquilo que ele já ouviu falar daquela comunidade.
Então Paulo faz isso. Então Paulo ele inicia a sua carta, a abertura da sua carta saudando este povo. E aí depois tem o corpo da Bíblia em si, o corpo desta carta em si. E este corpo, ele vai do capítulo 1, dos versículos 18 até o capítulo 15. Olha só a extensão deste corpo que Paulo veio trabalhar. E aí tem um fechamento que vai do capítulo 15, né, versículo 14 até aí o 16, versículo 27. E este corpo, então, ele é dividido, né? Ele não vai falar só de uma coisa. Esse corpo, então, ele é dividido, e ele é dividido em duas partes. A primeira parte, ela vem falar o seguinte: inclui uma seção com foco no que Deus fez em Cristo. Olha só, a primeira parte inclui, ela fala que o foco é aquilo que Deus fez através de Jesus Cristo. Vai aí do capítulo 1, versículo 18 até o capítulo 11, versículo 36. Então Paulo gasta este tempo todo para poder falar das coisas que Deus fez através de nosso Senhor Jesus Cristo. E a segunda parte, ela vem falar, ela vem instruir os cristãos a viver a verdade estabelecida na primeira parte. Então olha só a continuação, tem uma sequência disso aí. Primeiro ele vai lá e fala o que precisa fazer, né? Ele fala tudo sobre Cristo, e aí na segunda parte ele vira e fala assim: ó, agora vocês vão fazer aquilo que eu falei lá atrás. Então, aquilo que os cristãos devem viver a partir disso, a partir daquilo que eles aprenderam sobre Cristo. Aí, eu vou pegar a primeira parte, que são aí 11 capítulos, e vou dividir essa parte. Eu vou dividir essa parte em 4 partes. Eu não vou falar tudo, mas eu vou dividir em 4 partes. A primeira parte, ela vem falar dos judeus que estão... Olha isso aqui é importante, tá? Presta atenção nisso aqui, que eu pulei uma outra parte lá, mas eu preciso falar isso. A primeira parte, todos os judeus e gentios, todos estão sob o julgamento de Deus. Todos. Não quer dizer, não é eles ali que foram escolhidos, os israelitas que foram escolhidos, os judeus que foram escolhidos, o restante é resto. Não. Não existe resto para Deus. Então, todos os judeus e os gentios, quer dizer, Alessandro, nós somos julgados, nós estamos sob o julgamento de Deus, de ninguém mais. O que a Eliane julga de mim, pouco me importa. Se fizer julgamento. O que fulano julga de mim, pouco me importa. Pelo meu testemunho aqui, o que eu já ouvi de julgamento, entrou por um lado e saiu pelo outro. Porque eu não estou preocupada com este julgamento. A minha única preocupação é o julgamento de Cristo. Essa tem que ser a minha única preocupação. Tem que ser a sua única preocupação. Tem que ser a sua única preocupação. Não é o que A, B ou C está falando de você, mas sim o que Cristo está falando de você. Essa é a primeira parte. A segunda parte, Cristo se tornou a revelação viva da justiça de Deus para que todos os que creem, judeus ou gentios,
possam ser corrigidos e trazidos para a família de Deus. Tem um sacerdote que vira e fala assim, não é Padre Antônio, lembrei, Padre Antônio. Padre Antônio, ele vira na hora de começar a fazer o ato penitencial, ele vira e fala assim, nós somos muito gente boa, mas nós somos gente boa, mas a gente erra. Aí a gente precisa pedir perdão para Deus. Quem lembra as missas do Padre Antônio lembra disso, né? Então lembra de ele fala isso. Nós somos muito gente boa, nós somos gente boa, mas a gente erra, não é? Então é por isso que então tanto os gentios como os judeus, aqueles que creem, eles possam ser corrigidos e trazidos para a família de Deus. Então precisa ir de uma conversão. Eu preciso escutar a palavra de Deus, deixar a palavra de Deus tocar o meu coração e ser transformado por esta palavra. Se eu não for transformado por esta palavra, a palavra de Deus não entrou no coração. Ela não deu sementes, ela não foi semeada. Aconteceu algum problema, aconteceu aí as tribulações que me tiraram a paz, os espinhos, a terra seca, o pedregulho. Então temos que olhar para dentro de nós e ver como está, como que a palavra está entrando e está transformando a minha vida. Eu consigo dar passos pequenos para a família de Deus. E isso acontece no capítulo 3, versículo 21 ao capítulo 5, versículo 21. Não precisa mudar de nada não. A parte 3, ela vem falar da justiça de Deus, que nos dá esperança em nossa batalha contra o pecado. A quarta parte, ela é apresentar, apesar da rejeição de muitos dos judeus, que tinham sido esse povo escolhido, eles desempenham um papel de redenção de Deus no mundo. Alessandra, que papel é esse? Pois é, porque eles rejeitaram, abriu a porta para nós, gentios, de serem tocados por Deus. Por isso que todos nós temos essa graça, porque primeiro ele foi lá para os judeus, eles rejeitaram, que aí tem aqui a reprovação da maior parte dos judeus serviu de conversão dos gentios. Tem aquela pedra angular, né? Eu não tenho passagem, será que eu não tenho? Não tem. Salmo 117, versículo 22, não precisem abrir. Versículo 22. A pedra que os edificadores rejeitaram, ou em outra tradução, os construtores, esta foi posta como pedra angular. Então, eu falei que a primeira parte ela tinha que ser dividida em 4. Eu já falei as 4, agora eu vou falar a segunda parte. A segunda parte é a sessão sobre a ética cristã, como colocar em prática para a sua igreja a diversificar e a unificada em Cristo. E após o apóstolo, nas suas cartas romanas, ele vinha então dizer que não bastava acreditar em Deus, em Jesus Cristo, e não deixar ser transformado por esta palavra. Essa palavra ela precisava se transformar em obras. Então,
adianta somente eu escutar, eu preciso ser transformada e depois essa transformação precisa me levar a fazer algo pelo reino de Deus. O que é este algo pelo reino de Deus? Servir. Agora sim, eu dei uma estrutura, vamos ler a passagem? Romanos 5, capítulo 5, né? Eu não vou começar do versículo 3 que foi passado, eu vou começar do 1 para vocês entenderem melhor. Vamos lá. Eu estou com uma tradução um pouquinho diferente, tá? Justificados, pois, pela fé, tenhamos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual temos acesso pela fé pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente nesta esperança, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz paciência, e a paciência produz a virtude provada, e a virtude provada produz esperança. E a esperança não traz engano, porque a caridade, ou o amor de Deus, dependendo da tradução, está derramada em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então, olha só como é uma passagem onde ele vem falar, né, primeiro, da justificação. Ela vem falar que a gente precisa dar glórias a Deus em todas as situações. Olha a música que nós cantamos aqui no começo, né? Qual é o nome da música? De glória, né? Glória, de graça, né? Porque nós temos que louvar, nós temos que bendizer, nós temos que agradecer, nós temos que ser gratos ao Senhor, independente do que está nos acontecendo. Eu não sei o que trouxe cada um de vocês aqui hoje, mas Ele sabe o que trouxe cada um de vocês aqui hoje. Então, está passando com perrengue aí? Aguenta firme. Está difícil? Pede ajuda. Não tem ajuda mais importante daquela que está lá, pregado na cruz. Então, aí eu vou, para continuar, eu vou entender, para vocês entenderem um pouquinho mais. Vira a página e vai para o capítulo 4, versículo 13. Capítulo 4, é só uma paginazinha aí, ela está grudadinha aí. Aí ela vem falar, para a gente entender melhor o capítulo 5, essa passagem de hoje, ela vem falar o seguinte, versículo 13, ela fala: e assim a promessa de Abraão e a sua posteridade, de que seria herdeiro do mundo, não foi em virtude da lei, mas em virtude da justiça da fé. Então olha só, a fé de Abraão Abraão foi justificado pela sua fé, e a promessa que Deus fez a Abraão de tornar pai de uma nação, ela só foi possível por causa desta fé que Abraão teve, e ela foi justificada, essa fé. Aí no versículo 24 e 25 fala o seguinte: mas também por nós, a quem será imputado, a nós que cremos naquele que ressuscitou dos mortos, Jesus Cristo nosso Senhor, a qual foi entregue pelos nossos pecados e ressuscitou para a nossa justificação. Então olha só,
Aqui, eu trouxe, olha a importância, eu trouxe a justificação. Por que Abraão foi justificado pela sua fé? E por que nós estamos sendo justificados? Por quê? Mas também por nós, a quem será imputado, em outra tradução deve estar de uma outra forma, a nós que cremos naquele que ressuscitou dos mortos, Jesus Cristo nosso Senhor, a qual foi entregue pelos nossos pecados e ressuscitou para a nossa justificação. Então, por isso que nós somos justificados. E é por isso, então, que agora a passagem faz sentido. Justificados, pois, pela fé, tenhamos paz com Deus. Então, independente do que você está sofrendo, independente do que você está passando, daquilo que você está vivendo, daquilo que você traz no seu coração, você é justificado pela fé. E esta fé traz paz no coração. Se essa fé ela não traz paz no coração, a gente tem que olhar aonde está errado, aonde eu deixei de ter a confiança em Deus, aonde eu deixei de entregar o meu coração para Deus, aonde, aí é só pedir para Deus, através do Espírito Santo, onde, o que eu preciso entregar, o que eu preciso abrir o meu coração, para que eu sinta esta paz que vem de ti, Senhor. Essa paz que com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual temos acesso à fé, a esta graça. É tudo graça. Você acha que a Alessandra está aqui com o microfone na mão é porque ela quer? Não, isso é graça de Deus. Isso é graça de Deus. Você está aqui hoje é porque você quer? Não, é graça de Deus. Ele colocou no teu coração. Se fazemos algo de bom, eu falo assim, se não for pela ação do Espírito Santo, nem bom dia eu sei dar. Porque a gente é ruim. Porque olha, quando a gente está virado do avesso, então se não for com o Espírito Santo, não tem nada, não sai nada, se não for com o Espírito Santo. Pelo qual temos acesso pela fé da graça, esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Então, Jesus Cristo, quando ele morreu, quando ele ressuscitou, ele glorificou a Deus Pai. E nós, no seguimento a nosso Senhor Jesus Cristo, glorificaremos a nosso Senhor Jesus Cristo. Se fazemos algo de bom, é por graça dele, então nós temos que dar glória para ele, glória a nosso Senhor Jesus Cristo, porque a nossa vida foi transformada. Aí vem então, e não somente nesta esperança, mas também nos gloriamos na tribulação. Eita, Alessandra, é difícil, né? É difícil você estar passando um perrengue danado e você virar e dar glória a Deus. Quando a Valéria rezava aqui o terceiro mistério, a dor de nosso Senhor Jesus Cristo, né? A coroa de espinho, ela veio falar sobre a morte, né? 10 meses de falecimento da sua mãe. Como é difícil você glorificar a Deus numa situação dessa, não é? Quando eu perdi meu pai, eu estava aqui nos Estados Unidos,
Não tive, todos os meus irmãos lá no Brasil, não tive a oportunidade de virar para o meu pai, de ver meu pai. 23 anos sem ver meu pai. Quando eu descobri que meu pai faleceu, fui trabalhar, porque não tinha como. A dona do onde eu trabalhava estava internada numa clínica, não tinha como deixar de trabalhar. Fui lá, dei as minhas aulas, acabei, fui para a igreja, me ajoelhei na frente do Santíssimo que estava tendo adoração e virei para Jesus e falei assim: eu te dou glórias pela morte do meu pai. Eu te louvo e te bendigo, porque pela fé e pelos sacramentos que ele recebeu, por esta fé, eu creio, eu não tenho dúvida, eu creio que meu pai está contemplando a tua face. Como que eu vou ficar triste? Não tem como ficar triste. Então, aí você vira assim: cara, Alessandra, eu tenho conta para pagar. Eu também. Como é que eu vou glorificar a Deus? Eu estou com dívida. Pois é. Glorifica a Deus. Eu estou passando um maior perrengue com meu marido. Glorifica a Deus. O que este relacionamento dessa situação está querendo te ensinar? O que está querendo trazer? Opa, peraí, eu não olhei isso aqui direito, olha só. O que está querendo falar para mim aqui? Alessandra, você não está entendendo. Você não está entendendo. Você não conhece meu marido. Eu não preciso conhecer teu marido. Eu não preciso conhecer tua esposa. Eu não preciso conhecer teu filho. O mais importante de tudo, quem precisa conhecer, conhece. Jesus Cristo. Ele conhece. É só simplesmente você entregar tudo para Ele. Entregar tudo. Posso usar o teu tempo e falar baseado nisso que aconteceu comigo? Você me dá só um minutinho? Então, é nesta esperança que gloriamos a Deus na tribulação, sabendo que a tribulação produz paciência. Oh, coisa difícil. Às vezes eu fico com medo de pedir paciência, porque o que vai vir de tribulação com isso... Oh Deus, me dá paciência. Não é? Então, olha só como são as coisas. Então a gente tem que ter cuidado com aquilo que a gente pede, né? Tem que cuidar com aquilo que a gente pede. Mas é justamente nessa paciência. Cara, eu estou passando um mau perrengue. Quem não está? Estou passando um mau perrengue. O que eu olho para isso? O que o Senhor está querendo dizer com isso? Aí no dia seguinte, nossa, só de novo? De novo? Eu não aprendi nada com isso. Cara, se eu não sair melhor de um dia para o outro, tá faltando alguma coisa. Se eu não conseguir ver, aí tem aquele ditado, né? Se todo dia você faz a mesma coisa e quer um resultado diferente, tem alguma coisa errada. Você quer resultado diferente? Você tem que fazer alguma coisa diferente. Se você está todo santo dia, eu vou dar um exemplo, estou de dieta, né? Então, se todo dia eu for comer sobremesa, for comer chocolate, ou for comer um monte de coisa, vai resolver? Não, porque eu estou toda vez fazendo a mesma coisa, eu não posso querer um resultado de emagrecer lá na frente, de ter uma saúde melhor lá na frente. Eu só vou obter esse resultado se eu fizer o quê? Mudar alguma coisa.
E essa paciência produz a virtude provada. Então, quer dizer, essa ali, de provar aquela situação que você está vivendo. E essa virtude provada traz a esperança. A esperança, ela não me engana. A esperança em Deus, que Ele vai fazer alguma coisa, que Ele vai te tirar de onde que Ele está e te trazer para um outro lugar, essa é certa. Ela só não vai ser certa enquanto Deus falar com você e você manter teu coração desse jeitinho. Se tu manter teu coração fechado, não resolve nada. Padre Rufus, quando ele ia fazer os exorcismos, ele chegava para pessoas, as pessoas iam correndo atrás dele para poder fazer exorcismo, ele chegava para a pessoa, começava a rezar, você precisa perdoar, eu não perdoo. Ele virava as costas. Por que ele virava as costas? Se a pessoa não perdoar, ele não pode fazer nada. Deus não pode fazer nada. Então era para quê? O coração fechado. E a paciência prova a virtude, prova que traz esperança, e a esperança não traz engano, porque a caridade, porque o amor de Deus derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Aí você olha para o tema da passagem, força do Espírito Santo em tempo de provação. Então, quando eu tenho esta fé em Deus, esta força que vem do Espírito Santo é que vai me fazer capaz de passar por tudo isso. Aí, para fechar aqui rapidinho, eu vou fazer o seguinte: alegoria. Olha só o que eu vou trazer aqui: alegoria. O que eu devo crer? Eu devo crer que Jesus morreu para a sua salvação. Que você acredita que é possível ter paz em meio às tribulações? Quem acredita? Você acredita? Com certeza. Acredita que é possível ter paz no meio da tribulação? Exatamente. Tem aquela passagem, não desvia seu olhar nem para a direita nem para a esquerda. Aqui, ó, direitinho na cruz do Senhor. Você consegue acreditar no processo entre o sofrimento e a glória? É difícil, não é? O processo não é difícil. Passar e ir para aquela cruz não é difícil. Mas eu tenho que acreditar que é possível. Aí os metais mais preciosos, são modificados em altas temperaturas. Para você mudar o ouro do estado sólido para o líquido, precisa de uma temperatura para ser moldado, para ser purificado. A prata precisa também da mesma coisa. O bronze precisa da mesma coisa. Agora me fala quem? Você quer ir para o céu? Quem quer ir para o céu? Quem quer ir para o céu? Só não quero. Então, olha só, querer ir para o céu todo mundo quer, né? Agora, vem cá, você quer passar pela tribulação para você chegar lá? A gente precisa ser purificado. Que como o Padre Antônio falava, nós somos gente boa, mas a gente dá uma pisada na banana, né? Então, para passar este processo, a gente precisa passar por algumas tribulações para a nossa purificação. Aí eu faço uma outra pergunta: você sabe qual é o seu valor?
Se eu te perguntar qual é o seu valor, você sabe? Eliane, você sabe qual é o seu valor? Para Jesus eu sei que eu tenho muito valor. É? Para algumas pessoas eu sei que não. Para Jesus eu sei que eu... Sabe o valor? O seu valor? Sabe? Sabe qual é o seu valor? Qual que é o seu valor? Exatamente como a Eliane disse. Para alguns eu posso não valer nada e estou pouco me importando com a opinião desses alguns. Mas para Deus eu espero que eu esteja valendo pelo menos um pouquinho. Cara, você não vale um pouquinho não. Diamante precioso. Você não vale um pouquinho não. Olha lá o seu valor, pregado na cruz. Esse é o teu valor. Jesus pregado na cruz. A moral, né? O que devo fazer? O que eu devo fazer, né? Glorificar a Deus, deixar ser transformado por Ele. A dor é um processo. Primeiro, você precisa cutucar, né? A dor, ela pode ser um pouco insuportável, mas você precisa deixar ser transformada por Deus. A dor, ela vai ser, a dor, ela pode, a primeira vez que dá aquela cutucada, ela pode ser mais dolorosa. Depois que cutuca a segunda vez, ela já vai mais leve. Aí depois cutuca de novo, ela vai mais leve. Ela precisa passar por este processo. Se ela não passar por este processo, tá? A entrega do coração foi total. Você não deixou Deus agir totalmente no teu coração. Porque quando você deixa Deus agir, a dor vai diminuindo. A analogia. Está pensando o que é isso? Não vou falar o que significa, mas vou pensar o seguinte, vou olhar o seguinte: para onde eu devo caminhar? Para um entendimento, né, que estamos aqui neste mundo, né, para onde eu devo caminhar, né? Nesse passageiro, né, olhar para o presente momento, para vermos com intensidade, vivermos com intensidade o processo. Então eu preciso viver intensamente o meu hoje, focada no meu hoje, para que eu possa então ser transformada, ser tocada por Deus, para que então que possa então produzir a paciência, que produzir a fidelidade, que a fidelidade comprovada, ela produz a esperança, e essa esperança não engana. Se só é capaz disso se formos cheios do Espírito Santo. Então todo dia eu preciso falar: Espírito Santo, eu tenho que botar meu pé no chão, eu tenho que falar: Espírito Santo, o que nós vamos fazer junto hoje? Olha só, a força para seguir em frente, força para olhar para as demoras de Deus, ser capaz de, mesmo sem entender, mesmo sem saber qual é o próximo passo, eu preciso confiar que Deus está comigo, que Deus